Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas 2 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos de novo no nosso encontro semanal com o seu programa ABP TV, falando hoje sobre compulsão sexual. E hoje teremos a participação especialíssima da doutora Carmita Ábido, o maior nome da medicina do sexo no Brasil, que muito nos honra. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre o tema. A compulsão sexual ou ninfomania é caracterizada pelo desejo do indivíduo de manter relações sexuais que precisam ser saciados imediatamente, não importando com quem e nem o local. A compulsão está diretamente ligada aos transtornos causados pela ansiedade e pode trazer diversos problemas à vida social do padecente. Dificilmente a pessoa se dá conta de que a sua compulsão trata-se de uma doença, já que o transtorno tem uma ligação com o prazer e, por esse motivo, não traz nenhum incômodo e parece não fazer mal. Doutora Carmita Ábido, boa noite. Eu falei que o tema era muito interessante. Boa noite, doutora Carmita Ábido. Boa noite a você, a todo mundo que está aí ligado. É um prazer muito grande estar aqui novamente falando para esse pessoal interessado também em temas sexuais. Quando eu falei que a senhora é o maior nome da medicina do sexo aqui no Brasil, realmente nos honra muito essa sua colaboração. Eu falo colaboração com a participação da doutora Carmita Ábido, é o maior nome na medicina do sexo aqui no Brasil. Eu falo que a doutora Carmita Ábido é uma participação voluntária que muito nos honra, doutora Carmita. E eu vou lhe já fazer a primeira pergunta. Como podemos diferenciar a compulsão sexual do gostar muito de sexo? Sempre que o sexo passa a interferir de forma prejudicial nas atividades do cotidiano, nós já estamos falando de compulsão sexual. O sexo excessivo é aquele que impede o indivíduo de trabalhar de forma adequada ou que interfere em horas de sono que também interfere no relacionamento social e, por vezes, toda a vida dessa pessoa está comprometida. Logicamente que esse quadro vai acontecer de forma crescente, no início, que costuma ser na adolescência, apenas um interesse exacerbado pela atividade sexual, mas pouco a pouco esse interesse vai se tornando demasiadamente exagerado e acaba tomando a vida dessa pessoa como que praticamente um todo. Ela enfraquece porque não se alimenta bem, não dorme, pode vir a adquirir doenças sexualmente transmissíveis, o que é muito comum. Se for mulher, até gravidez pode acontecer ao longo dessa maratona sexual, vamos assim chamar, e, claro, um prejuízo à saúde física e mental de forma avassaladora. E você também pode participar deste programa, basta clicar no Linha Direta. Põe o e-mail, o DVT para a gente, Diego. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Isso aí, participe e fortaleça cada vez mais esse programa. Doutora Carmita Ábido, como é feito o tratamento para a compulsão sexual? O tratamento deve se compor de medicamentos e também psicoterapia. Esta combinação já se mostrou a mais eficiente. E essa terapia medicamentosa pode ser monoterapia, e no caso nós utilizamos o efeito colateral dos inibidores da recaptação da serotonina, ou seja, a inibição da libido que esses inibidores da recaptação da serotonina podem produzir. Nós vamos, então, titulando a dose, começamos com doses mínimas, mas pouco a pouco vamos aumentando, na medida em que a adesão ao medicamento vai acontecendo,
e também na medida em que os sintomas vão remitindo. E, por vezes, quando somente essa monoterapia não é suficiente, nós podemos associar os antidepressivos aos inibidores também do humor, a substâncias como o topiramato, como a lamotrigina, e também, por vezes, nós podemos, até, se for o caso, associar ao naltrexone. É claro que tudo isso vai ser feito na medida da necessidade, quando a sintomatologia não está remitindo, porque, na boa parte dos casos, o inibidor da recaptação da serotonina em altas doses, aquela suportável pelo paciente, mais uma psicoterapia, são suficientes desde que o paciente esteja motivado. E é claro que a psicoterapia é encaminhada no sentido de adequar a sexualidade desse indivíduo, levá-lo para uma vida sexual mais prazerosa, mas também dentro dos limites daquilo que pode ser considerado compatível com uma existência social, uma existência profissional, de relacionamento também familiar e, claro, com o descanso necessário, horas de sono necessárias. Então, o tratamento varia muito de acordo com a intensidade dos sintomas e a resposta do paciente, mas, insisto, é tanto melhor o prognóstico quanto mais motivado estiver esse paciente. E no início, nos primeiros anos da doença, logicamente que o paciente não sente que ele tem algum problema. Pelo contrário, ele está muito feliz, ele se sente muito bem, ele está muito egocintônico com essa alta motivação sexual e só vem a perceber o prejuízo depois de alguns anos nos quais ele perde emprego, ele perde os amigos, ele acaba sendo desprezado pela família, porque é estigmatizante, muito estigmatizante esse tipo de comportamento que muitos consideram que é uma falta de moral, a pouca atenção que ele tem com o ser humano, com o seu trabalho, e não entendem que, na verdade, esse é um comportamento que ele não consegue controlar, mesmo quando ele passa a sentir algo muito pesado nessa maneira de ser e deseja interrompê-la. Ele acaba sozinho, não conseguindo, precisando da ajuda do psiquiatra. Doutora Carmita, realmente esse tema é interessante, muitas perguntas chegando já direcionadas à senhora. E a primeira que eu vou fazer aqui é do Paulo Magalhães. Na verdade, ele faz um pequeno depoimento que eu vou ler. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo programa, muito bom. Peço uma ajuda e começo a contar minha história pela minha atual situação. Hoje sou casado com filho, amo minha esposa. Somos uma família muito feliz. Tenho uma ótima carreira, trabalho no que gosto, mas insisto no exibicionismo pela internet, em pornografia diária. Tento levar minha esposa para o swing há muitos anos, desde o namoro. Ela gosta do assunto, mas não é tão impulsiva quanto eu. Sinto que já perdi muitos anos da minha vida e não estou em uma posição melhor pelo ato de ter me dedicado tanto a essas compulsões. Hoje sou um homem limpo, não bebo, não fumo. Usei drogas por anos, mas há cerca de 7 anos estou limpo. Cheguei a frequentar grupo de ajuda para compulsão sexual, mas não me adaptei. Agora, não sei até que ponto devo procurar ajuda. Ela gosta, eu gosto, mas isso me atrapalha. Tenho uma vida dúbia nesse sentido, pois tenho perfis escondidos. Realmente preciso de ajuda, muito obrigado. Obrigado a você, Paulo Magalhães, pela audiência. Então, o Paulo está dizendo que ele próprio, né, percebe a necessidade de ser ajudado, ou seja, o prazer do sexo já está em segundo plano e ele está se ressentindo da dificuldade de se controlar e poder ter outras atividades. Paulo, é muito importante, sim, que você busque um tratamento. Talvez só o grupo de ajuda não foi suficiente, porque, às vezes, no início, né, um medicamento acaba sendo fundamental
um diferencial mesmo para você ter mais vontade de direcionar o seu sexo para algo menos exorbitante. E aí eu diria para você que tem um outro elemento que você traz na sua história, que é de exibicionismo pela internet, que acaba, inclusive, nos fazendo pensar em algo além de uma compulsão sexual. Vale a pena você fazer um acompanhamento, uma consulta com um psiquiatra, verificar exatamente quais as questões da sua sexualidade precisam ser trabalhadas, no sentido de você voltar a ter uma atividade dentro do que seria adequado para você e positivo, né? E não algo que o prejudique. Doutora Carmita, vamos responder agora ao Carlos Holanda. Ele Paulo pergunta... está onde, Valdir? O Paulo é de São Paulo? Ele não falou de onde que era aqui. Não falou de onde que era. Eu não sei se você me permite, nós temos um serviço em São Paulo, ligado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Nós não temos como atender pessoas de outras cidades, mas se o Paulo for daqui de São Paulo, a gente coloca o PROSEX, que é o Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, à disposição. É um atendimento gratuito e nós podemos, sim, através de uma marcação de consulta por telefone, se você me permitir, Valdir, eu dou o número, é 11 2661 6982, para quem for residente na cidade de São Paulo. Okay. A pergunta agora é de Daniel Andrade. Ele é de São João del Rei. Ele é estudante de psicologia. Ele pergunta se a compulsão sexual pode ser um transtorno parafílico. Muito boa pergunta. Na verdade, são duas situações bem diversas, né? A compulsão sexual muitas vezes é confundida com um transtorno parafílico, porque ambos acabam chamando muita atenção. Mas o transtorno parafílico significa um tipo de sexualidade que é feita fora de um padrão considerado mais convencional. Então, existe uma preferência atípica, né? Então, por exemplo, nós podemos citar alguns transtornos parafílicos, como o exibicionismo, como o voyeurismo, como a pedofilia, né? A pedofilia é, então, o sexo ou a fantasia sexual com crianças, e entenda-se crianças, pessoas menores de 13 anos. Nós temos também no voyeurismo, que é o sexo no qual o indivíduo precisa ver pessoas despidas ou em atitude sexual, e aí ele se masturba e com isso ele chega a fazer a sua atividade sexual, mesmo sem estar com alguém. E esse é o limite que faz com que o voyeur não seja simplesmente alguém que tem uma atitude de necessidade de ver sexo, mas ele não tem prazer praticando, ele tem prazer olhando e, ao mesmo tempo, se masturbando. E o exibicionista é aquele que tem uma atividade sexual que é nada mais, nada menos do que ele precisar exibir os seus genitais para alguém que não está esperando esse tipo de atitude, que se surpreende com isso, e aí, diante dessa surpresa, ele obtém um prazer que é complementado pela masturbação. Então, essas pessoas, como eu estou mostrando, e várias outras possibilidades existem, têm um repertório sexual ou uma parceria sexual bastante definida, diferente do compulsivo sexual, onde o excesso, o exagero, a frequência exacerbada de atividade sexual é o que caracteriza o quadro. O Felipe Dantas, ele faz um pequeno depoimento também que eu vou ler. Estou cursando o primeiro semestre de psicologia e vejo que muito tenho a aprender. Principalmente para a minha própria vida. Gostaria de saber como faço para tratar um comportamento compulsivo sexual, pois estou dedicando todo o meu tempo só para isso e isso já está me levando à loucura. Devo procurar um psicólogo, terapeuta ou psiquiatra?
Tem alguma forma de me curar sozinho? Me sinto como um dependente de masturbação e sou casado. Bem, Felipe, existem grupos de ajuda que, sem dúvida, complementam, sim, o tratamento, mas como você está colocando a situação muitíssimo preocupante para você e realmente tirando da sua vida a liberdade de fazer outras coisas que você gostaria, você está atrelado a essa situação sexual, praticamente única atividade sua. Então, eu sugiro que você procure um psiquiatra, o qual, sem dúvida, vai medicá-lo, mas vai também orientá-lo a fazer uma psicoterapia e aí complementando, assim, o seu tratamento. O medicamento vai inibir a sua atividade sexual. Com essa inibição, você fica mais livre para uma reeducação sexual, para um redirecionamento da sua sexualidade, da sua atividade, e com isso você vai render bastante na terapia e sem a preocupação de continuar nesse seu comportamento exacerbado. Então, a medicação será prescrita de forma a escolher o medicamento correto, como eu disse, ou inibidor da recaptação da serotonina, ou vamos também pensar em estabilizadores do humor, ou uma combinação de ambos, e vai depender muito do teu caso. O psiquiatra saberá, sem dúvida, como medicá-lo e também encaminhá-lo para uma psicoterapia, se ele não for psicoterapeuta. São 21h19, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempo, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento e também, quem sabe, o seu depoimento. Estamos falando hoje sobre compulsão sexual e hoje temos a participação especialíssima da doutora Carmita Ábido, o maior nome da medicina do sexo no Brasil. Está participando aqui com a gente ao vivo. Mande a sua pergunta que ela responde ao vivo para você. Já já voltaremos. Segue a BPTV. Ok, 21h21, horário de verão, horário de Brasília. Estamos falando com a doutora Carmita Ábido sobre compulsão sexual. E ela vai responder agora a pergunta de Carlos Holanda. Ele pergunta como diferenciamos um impulso sexual consciente e inconsciente e quais as patologias mais frequentes dos impulsos sexuais inconscientes. Quando nós conversamos com o paciente, fica bem claro o quanto que ele pratica esse ato com maior ou menor grau de consciência, né? Então, ele conta uma história quando ele está bastante consciente e até motivado, porque ele busca
por vezes espontaneamente, o tratamento. Ele conta uma história de uma crescente motivação para atos sexuais cada vez mais frequentes, que, embora ele queira dominar, ele não consegue dominar. É algo que eu não chamaria de inconsciente, mas algo que é mais forte do que ele, é como ele descreve. É uma situação que, por vezes, ele controla durante algumas horas, ou chega até a controlar por alguns dias, mas essa necessidade crescente acaba tomando conta dele, e aí ele, de novo, vai se permitir fazer o sexo. Uma vez começando, né, parece que fazer o sexo aplaca a ansiedade, mas não vai ser por muito tempo. Daqui a pouco, novamente, essa ansiedade e essa necessidade de fazer sexo volta, e lá vai ele buscando parcerias as mais diversas, aquelas que ele tiver a oportunidade de encontrar, e aí, inconsciente ou até inconsequente, automático, sabe, é o que ele acaba fazendo daí em diante, porque ele vai buscar pessoas, no início, com algum critério, buscando sempre cuidados com a saúde sexual, um sexo protegido, mas conforme o tempo vai passando e ele não vai vencendo esse descontrole, a busca acaba ficando insana e vai sendo por quem ele conseguir encontrar, e às vezes sem uso do preservativo, e muitas vezes também com desconhecidos, onde ele pode passar por situações as mais perigosas, com risco de vida, não só por doenças sexualmente transmissíveis, mas também por ser pego por pessoas das quais ele se torna uma presa bastante fácil. Então, morte também pode acontecer a esses indivíduos que, incautos, acabam se colocando em situações muito perigosas para aplacar essa necessidade imperiosa de ter o sexo, e agora, e como compulsivo. Por isso que, muitas vezes, o compulsivo sexual acaba se tornando um indivíduo que é viciado em internet, porque é uma outra forma de prática sexual, agora virtual, não mais presencial, e que tem algumas vantagens sobre a anterior, quais sejam: ele não vai ter doenças sexualmente transmissíveis, ele não vai ter gastos, ele não vai precisar sair de casa, mas ele acaba, consequentemente, adquirindo um vício na masturbação e, por vezes, ele não consegue mais ter relacionamento com pessoas, porque o sexo, a autoestimulação sexual passa a ser a forma preferencial e, às vezes, única de ele ter prazer depois de anos e anos utilizando essa alternativa. Então, eu diria a você que o que acaba sendo um pouco inconsciente nele, automático e sem ele perceber, são as várias fases que vão se sucedendo, sem que ele tenha controle e sem que ele se dê conta para onde ele está se dirigindo. Ok, obrigado, doutora Carmita. Chegou uma mensagem aqui do Márcio Elias, é um depoimento também. Doutora Carmita, estou com vício em sexo. Saio com travestis, tenho mais de 100 filmes pornográficos, gasto pelo menos 1/3 do meu salário com pornografia. Estou com gastrite devido ao nervoso que passo com essa situação. Após os atos sexuais, me sinto mal, com sensação de derrotado, com um imenso vazio. Como buscar ajuda? Eu acho que você está descrevendo muito bem o que está acontecendo com você e o que é muito frequente para indivíduos que têm compulsão sexual. A primeira fase é uma fase de fissura, né, em que você não consegue se controlar. Daí, no segundo momento, a busca pelo relacionamento. Um terceiro momento, o prazer pelo sexo que acabou de ser executado. E, por fim, uma sensação de mal-estar muito grande após o prazer sexual. E essa sequência de eventos acaba se repetindo tantas vezes quantas o compulsivo fizer sexo. Além disso, outra questão que você traz muito bem é o quanto se despende em dinheiro, não só em tempo, não só em energia, não só em saúde, mas também
em dinheiro mesmo na busca por parcerias, ou por filmes, ou por vídeos, ou seja lá por meios através dos quais o sexo possa ser executado. A gastrite que você sente, né, deve ser resultado, sim, de uma ansiedade muito grande, né? Então, uma consequência de um quadro ansioso e de uma premência que você se submete. Então, vamos lá, vamos procurar tratamento. Todo psiquiatra está pronto, preparado e apto para ajudar o compulsivo sexual. Não se deve ter vergonha, não se deve se sentir estigmatizado e se auto-estigmatizar. Esta é uma situação, uma condição que merece ser atendida e que é, por nós, psiquiatras, considerado como uma condição que nós podemos ajudar a tratar e a resolver. Então, nada de ter vergonha, de se esconder e de deixar a situação se tornar insustentável, porque pode, inclusive, acometer fisicamente você se enfraquecer, você vir a adquirir doenças resultantes de queda de resistência física, depressão e várias outras complicações que advêm desse quadro não tratado. Obrigado, doutora Carmita. Agora o nosso internauta Júnior Vasques, ele faz a pergunta: há alguma relação entre crianças com TDAH tornarem-se adultos com compulsão sexual? Muito se tem pesquisado sobre a etiologia da compulsão sexual, Júnior. O que a gente sabe é que, sem dúvida, na base dela existem alguns comprometimentos primários, né? Ela acaba sendo uma condição que afeta ou que responde a um desequilíbrio do córtex órbito-frontal e do hipocampo, que vai gerar, então, um desequilíbrio do afeto e também uma inibição, um desequilíbrio da inibição do comportamento. Além disso, outra área cerebral que, sem dúvida, está comprometida nesse caso é o núcleo accumbens e a área tegmental ventral, essas áreas responsáveis diretamente pelo sistema de recompensa e sistema motivacional. Consequentemente, essa pessoa vai ter um sistema de recompensa muito exacerbado e um impulso também bastante aumentado, e tudo isso pode ter como base uma situação traumática, estressante, vivida no início da infância, seja ela de ordem sexual ou não. E claro que uma pessoa que tenha um distúrbio da atenção pode, consequentemente a esse distúrbio, ter vivido alguma situação traumática, sexual ou não, em decorrência disso, desenvolver ao longo da idade adulta um problema de compulsão sexual. Mas, no fundo, o que a gente tem cada vez mais comprovado é que é um desequilíbrio de neurotransmissores que vai levar essa pessoa a ter um descontrole dos seus impulsos e, consequentemente, um comportamento sexual exageradamente frequente e uma busca inesgotável por sexo mais e mais e mais. Então, eu diria a você que muito ainda nós temos que descobrir sobre esses indivíduos. E mais não sabemos exatamente porque eles pouco procuram, dada a vergonha, o constrangimento, eles não veem a consulta nos estágios iniciais. Demora muito tempo até que ele se conscientize, o compulsivo, que ele precisa de ajuda, e nós acabamos não podendo atendê-los numa fase mais precoce. Então, como que é, a partir da onde que esse quadro se desenvolveu, nós ainda temos que confirmar as várias teorias existentes. Obrigado, doutora Carmita. Vamos responder muitas perguntas chegando aqui, a gente está chegando quase ao final do nosso programa. Muitas perguntas. Vou responder aqui ao visitante Davi Pinheiro. Boa noite, parabéns pela qualidade do programa de hoje. Quais as diferenças entre compulsão sexual, ninfomania, satiríase
e satiríase, né? Existe alguma orientação sexual que predisponha como fator de risco para a compulsão sexual? Obrigado a você, Davi, pela audiência. Muito boa pergunta. Esses nomes todos que você trouxe, na verdade, eles foram utilizados ao longo da história e das várias classificações da Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial de Saúde e também da Classificação Americana. Foram nomes que praticamente são sinônimos, né? A ninfomania é o nome que se dá ao excesso de sexo que acontece para mulheres, satiríase no caso de homens, hipersexualidade, compulsão sexual e impulso sexual excessivo, são as diversas denominações que, ao longo do tempo, essa condição foi recebendo. E até hoje, né, ainda se discute onde colocá-la, que tipo de transtorno, de base sexual, de base de ansiedade, transtorno dos impulsos, assim, afinal, né, o que seria essa questão? Então, por isso, tantos nomes e por isso, muitas vezes a gente fica confuso de não saber exatamente como classificar mas embora saibamos até como tratar. Agora, a segunda parte da pergunta, Valdir, era a respeito de prevenção. Deixa eu ver aqui, porque já estou lendo a próxima. Deixa eu pegar aqui. Gostaria de... tá aqui. Tá. Boa noite, parabéns pela qualidade. Quais as diferenças entre compulsão sexual, ninfomania e satiríase? Existe alguma orientação sexual que predisponha como fator de risco para a compulsão sexual? Eu estou entendendo que você está falando de orientação sexual como orientação homo, hétero ou bissexual, né? Se existiria alguma preferencialmente onde teria mais frequência de compulsivos sexuais. Na verdade, a compulsão sexual, nós sabemos, ela é muito mais frequente em homens do que em mulheres, não tendo a ver com orientação sexual essa maior frequência. Então, é algo que teria mais ligação com o sexo masculino, de uma forma geral, e isto é o que nós sabemos nos dias de hoje. Agora, como eu disse, quando nós conhecermos o compulsivo de uma forma mais ampla, quando ele tiver podido ser estudado de forma mais profunda, porque chega mais cedo ao atendimento e realmente toda a população de compulsivo, e não apenas alguns, aqueles que se motivam por tratamento, sejam recebidos por nós teremos, com certeza, dados mais fidedignos para contar para vocês e para escrever a respeito e para estudar e para nos aprofundarmos. Obrigado, doutora Carmita. Doutora Carmita, aquela hora que a senhora me perguntou sobre a pergunta é porque eu estava tentando juntar 2, 3 perguntas em uma só por conta do nosso tema, mas eu quero aproveitar essa grande audiência que nós estamos tendo agora. E a doutora Carmita também esteve presente lá em Florianópolis no último Congresso Brasileiro de Psiquiatria. E nós vamos passar um rápido vídeo sobre o sucesso que foi este evento. Põe no ar, Diego. Com 7.000 pessoas presentes no Centro de Convenções Centro-Sul em Florianópolis, o 33º CBP bateu todos os recordes. Para essa edição, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria recebeu 55 palestrantes internacionais, bateu recorde de inscritos na prova de títulos, apresentou 2 simpósios do presidente, um nacional e um internacional. Além disso, ofereceu aos congressistas 2 shows exclusivos do Lobão e do Titãs. Com a abertura de Dudu Filete. Todos os dias tivemos atividades científicas de alto nível com médicos, pesquisadores, cientistas que vieram ao Brasil exclusivamente para participar do CBP e presentearam os congressistas com estudos inéditos. Foram mais de 1.000 pessoas dedicadas a realizar o melhor congresso de psiquiatria da América Latina e a cada ano nos esmeramos mais para surpreender os nossos congressistas e superar as expectativas quanto à programação científica. Por isso, queremos saber a sua opinião.
Você que esteve entre as 7.000 pessoas presentes no CBP, nos envie o seu comentário sobre o 33º Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Florianópolis para newssemanal@abpbrasil.org.br. Obrigado por participar. Você faz parte dessa história de sucesso. Realmente, sucesso total. Vamos voltar com a doutora Carmita Ábido. Sucesso, né, doutora Carmita? Muito bom eu participei mesmo. de umas 2 ou 3 mesas que a senhora estava presente lá. Doutora Carmita, Eu gostei demais, foi um congresso muito eclético, com muita gente boa falando e muita gente interessada, e um congressamento geral muito agradável ter estado lá. Muito legal. Eu vou tentar fazer aqui 2 perguntas numa só, já que o nosso tempo é limitado. O visitante Danilo Maia, né, o internauta Danilo Maia, ele gostaria de saber se a prática do sadomasoquismo pode ser considerada um transtorno psiquiátrico. E tem outra pergunta aqui, que é do Daniel. Ele pergunta, doutora, quem pratica swing é um doente mental? Bem, o sadomasoquismo, desde que ele seja consensual, segundo o DSM-5, né, da classificação americana, que foi publicado em 2013, não é mais objeto de tratamento, a menos que o casal ou uma das partes se considere com necessidade de ser acompanhado, não esteja aceitando, esteja tendo um sofrimento, um desconforto, um mal-estar com relação a esta situação. Mas ele, que era antes uma parafilia, né, e as parafilias eram, de forma geral, uma classificação sem uma divisão interna, hoje é considerada também uma parafilia, mas são transtornos parafílicos, aquelas parafilias que não são realizadas com consenso das partes ou que causam sofrimento a uma ou ambas as partes. Então, sempre há um transtorno parafílico que sempre deve ser tratado, o voyeurismo, o exibicionismo, ou a pedofilia, ou seja, situações que não dão liberdade a ambas as partes para que esse sexo seja realizado, mas sim é a invasão de um dos parceiros sobre a liberdade do outro, o constrangimento que é provocado. No caso do sadomasoquismo consensual, os americanos consideram algo que não depende de terceiros, intervenção médica não caberia nesse caso, se ambos estiverem de acordo. E a CID-11, que ainda está para ser publicada, está ainda em estudos, pode ser que acompanhe essa mesma linha de pensamento. Pela CID-10, o sadomasoquismo ainda está sendo considerado um transtorno de preferência sexual passível de tratamento. A outra situação, o swing, que... Isso, é do Daniel que faz a pergunta. Como? Daniel que faz a pergunta, se quem pratica o swing Daniel... pode ser considerado um doente mental. Não, o swing é uma prática sexual que, de novo, cabe aqui essa observação, desde que todas as pessoas envolvidas estejam consensualmente envolvidas, sejam adultas, né? Porque uma criança que consente não pode ser considerada um consentimento consciente, né? Mas desde que as pessoas envolvidas sejam adultas e estejam realizando algo que não moleste a terceiros, nós, médicos, não temos nada a intervir, fica na liberdade de cada um o sexo que está fazendo, e insisto, desde que seja consensual e não moleste a terceiros. Doutora Carmita, a Caroline Rego, ela pergunta, gostaria de saber se há critérios para saber se eu me enquadro nessa condição e como é esse tratamento. Nessa condição, logicamente, de compulsão sexual. Sem dúvida, os critérios estão bastante bem claros e, resumidamente, esses critérios dizem respeito a o quanto que a atividade sexual acaba interferindo nas outras atividades do cotidiano, o quanto que a prática de sexo se torna tão frequente a ponto de impedir que a pessoa tenha uma produção no trabalho adequada,
durma as horas de sono que ela necessita, se alimente, tenha então a pausa para as refeições, tenha convívio, não tenha mais convívio social, porque o tempo todo ela está buscando parceria ou atividade sexual frente a um vídeo ou a uma situação que a excite e que a mobilize por uma descarga de tensão que é conseguida ao final de cada ato sexual. Ter finalizado esse ato, essa pessoa vai ter um pouco de paz por alguns minutos, horas, mas daí, na sequência, novamente ela vai precisar fazer sexo. Esse é o quadro, em linhas gerais, e quanto à questão de você saber se você precisa ou não de tratamento, à medida que essa condição vai tomando conta da sua vida e vai causando um sofrimento muito grande, muitas perdas, tanto afetivas, quanto amorosas, quanto econômicas, quanto profissionais, a mais não poder contar, tal é o nível de perda, e mais o estigma que essa condição acaba carregando, tudo isso é muito sofrido para o indivíduo que passa por esse quadro e, sem dúvida, ele deve recorrer ao psiquiatra para poder se libertar dessa condição. Doutora Carmita, vamos responder a Fabiane Munhoz. Ela pergunta se essas patologias são típicas somente dos homens ou das mulheres também. Não, as mulheres também têm, tanto é que a ninfomania é o nome que se dá à mulher que tem essa condição, a condição que afeta as mulheres, né? E nesse sentido, temos até aquele filme Ninfomaníaca, número 1 e número 2, que eu recomendo para quem quiser conhecer um pouquinho. É um filme feito até de forma adequada, mostra de forma bastante próxima do que é a realidade de uma pessoa portadora desse problema e que é do sexo feminino. Então, Shame é o nome do filme que mostra o quadro para a compulsão sexual masculina. Então, Shame e ninfomania. Ok, muito obrigado, doutora Carmita. Eu estou vendo aqui muitas perguntas chegando, mas já são 21 horas e 44 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós temos que encerrar o nosso programa até para que a doutora Carmita beba também um pouco de uma água, dê uma descansada. Doutora Carmita, as suas considerações finais sobre essa participação mais do que especial aqui no nosso programa no dia de hoje. Eu agradeço demais o convite, fiquei muito feliz com as perguntas, com a participação de todo mundo, me coloco à disposição, coloco o programa de estudos em sexualidade, o meu querido Prosex aqui do Instituto de Psiquiatria à disposição, temos sites, também a BP tem várias programações onde as pessoas podem continuar vendo, ouvindo, lendo a respeito deste tema e de vários outros, e agradeço demais a você, Valdir, a simpatia, a disposição e, assim, a forma eficiente como você me ajudou a produzir aqui esse contato com os nossos queridos internautas. Muito obrigada, um abraço grande e até uma próxima que seja breve, né? Tomara! Agradeço muito, assim, de coração, a participação mais do que especial da doutora Carmita Ábido. Eu que encontrei com ela lá em Florianópolis, falei, eu quero a sua participação na ABP TV, que eu estou com saudade, que na verdade eu nunca, é o primeiro programa que eu participo. Quem participou na vez passada foi o nosso apresentador Davidson Santos. Então, agradeço assim de coração, realmente para mim é o maior nome da medicina do sexo aqui no Brasil. Agradeço muito a sua participação, doutora Carmita, esperamos estar de volta na próxima, em uma próxima oportunidade, assim a equipe da assessoria de comunicação da ABP, mas agradeço principalmente a você que participou, que praticamente lotou aqui nossa caixa de mensagens, mandando a sua pergunta, participando também deste programa. E lembrando que nós temos um próximo encontro marcado na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo aqui do seu programa ABP TV. Tenham todos, assim, uma semana mais do que vitoriosa. Segue a ABP TV.